Boa noite, meu nome é Ian e junto com o Márcio, que é minha dupla, a gente vai apresentar o algoritmo AdaBoost. A gente tem como objetivo explicar ele da forma mais clara e como que funciona, e depois a gente vai demonstrar ele no Orange Data Mining, um exemplo prático. O que é o AdaBoost? O AdaBoost, ou Adaptive Boosting, é um algoritmo de aprendizado de máquina que melhora a precisão de classificadores fracos. Mas o que isso significa? Vamos imaginar que a gente tem um modelo de aprendizado de máquina muito simples, que sozinho ele não é muito preciso, tipo uma árvore de decisão pequena. O AdaBoost ele vai pegar esse modelo fraco e vai melhorar o desempenho ao longo de várias iterações, ajustando o peso dos exemplos que ele errou. Dessa forma, ele vai criar um modelo final mais forte e preciso. Como que funciona? O AdaBoost ele funciona em três etapas: a inicialização, o treinamento iterativo e a combinação de classificadores. A inicialização, no início, todos os dados de treinamento eles recebem pesos iguais. Significa que cada exemplo tem a mesma importância no modelo. No treinamento iterativo, em cada rodada, um classificador fraco ele é treinado com os dados. O erro desse classificador é medido e os exemplos que ele classificou errado recebem um peso maior. Assim, na próxima iteração, o modelo vai tentar focar mais nesses casos difíceis. A combinação, no final, os classificadores fracos eles são combinados para formar uma predição final, mais forte e mais precisa. O AdaBoost ele tem diversas vantagens, mas também ele tem algumas limitações. Das vantagens, ele é fácil de implementar e melhora significativamente a precisão de classificadores simples, além também de adaptar bem ao problema, corrige os erros ao longo do treinamento. E além disso tudo também ele é robusto contra o overfitting, né, quando usado dos dados bem organizados. E das limitações, o AdaBoost ele é sensível aos ruídos e os outliers, pois ele tende a dar muito peso a exemplos difíceis, e isso inclui aqueles que podem ser erros nos dados também. E também pode ficar mais lento à medida que adicionamos mais iterações. Agora que a gente entendeu como é que funciona o AdaBoost, vamos partir para a demonstração prática utilizando o Orange. O Orange ele é uma ferramenta, né, de análise de dados baseada nos fluxos visuais. A gente pode testar diferentes algoritmos lá sem precisar escrever o código. Então, nessa demonstração, a gente vai utilizar um conjunto de dados e configurar o AdaBoost passo a passo para avaliar o desempenho dele. Na configuração no Orange, a gente tem uns passo a passos para seguir. E um deles é carregar os dados, que a gente vai usar o widget file para importar o nosso conjunto de dados. Vamos preparar os dados com o widget select columns. A gente vai definir quais as variáveis que vão ser usadas como entrada e qual será a variável o alvo. Configurar o modelo, a gente vai arrastar o widget AdaBoost e vamos selecionar um classificador base como uma árvore de decisão. Vamos dividir os dados, a gente vai usar o widget do Data Sampler para separar os dados em treino e teste. Testar e avaliar o modelo, né, que é o Test and Score, para analisar as métricas, como a acurácia e a matriz de confusão. E visualizar os resultados, né, que a gente pode usar o widget do Confusion Matrix, né, e o Rock Curve também, para interpretar o desempenho do modelo. Para concluir, o AdaBoost é um algoritmo muito poderoso, né, que melhora a precisão dos classificadores simples ao longo de várias iterações, focando nos exemplos mais difíceis. Apesar de suas vantagens, ele também pode ser sensível a ruídos nos dados, o que pode afetar o desempenho. Na próxima parte agora a gente vai ver tudo isso na prática, utilizando no Orange. Sou o Márcio e eu vou dar continuidade aqui ao exemplo prático do AdaBoost. Aqui a gente já está com a estrutura montada e eu vou só mostrar como é que a gente configurou ele. Primeiro aqui a base que a gente selecionou, que é a base Titanic. Ela traz essas três features aqui, que é o status, que é a posição da pessoa no navio, se ela fazia parte da tripulação, da primeira, da segunda ou da terceira classe, sua idade, se era adulto ou criança,
e o sexo, se era masculino ou feminino. E aqui o nosso target, que vai ser aqueles que sobreviveram ou não. Mostrando um pouco aqui da base. Ela tem 2.201 instâncias, as 3 features, e não tem missing values. Aqui na Selected Columns a gente dividiu as features e o nosso target. Além disso, a gente pegou um data sampler para definir a proporção de 70% para treino e 30% para teste. E aqui a gente parte para a configuração do AdaBoost. Aqui tem o número de estimadores e o rating deles. E conforme você aumenta o número de estimadores, você tem que diminuir o rating para ele fazer uma análise mais profunda. Ou você seta um valor menor e aumenta o rating para ele fazer uma análise mais rasa. E aqui eu também coloquei uma árvore para a gente poder comparar o desempenho da árvore com o do AdaBoost. Aqui no Testing Score dá para ver que o AdaBoost apresenta uma precisão maior do que a da árvore. E se a gente olhar aqui na nossa matriz de confusão, a gente consegue perceber que ele tem mais facilidade para classificar aqueles que não sobreviveram do que os que sobreviveram. É onde ele comete mais erros. Enquanto a árvore passa pelo mesmo problema. É isso, pessoal. Muito obrigado.